noites e noites, cultos e cultos. E às vezes Deus facilita. Tem mensagens assim que o Senhor fala, beleza, vai. São aquelas fáceis que você vai pregar até meio animado. E tem dia que Deus dá uma apertada e Ele complica. E hoje foi a noite que Ele complicou pro meu lado. Mas glória a Deus em todos os momentos, porque Ele sabe tudo e todas as coisas. Se Deus, hoje à tarde, olha que eu fui orar, Jesus, manda uma mensagem, dá algo assim bom. Aí, sei lá, Deus podia ter falado, pregue sobre Gênesis, Sodoma e Gomorra. Mostre para o povo como é o juízo de Deus. Ia ser fácil, porque não é difícil para a gente entender um povo que peca por anos e de repente Deus manda o juízo e acaba com a cidade toda. É fácil para entender. Pecou, consequência. É óbvio, é lógico. Então são mensagens que dá para a gente pregar tranquilo, porque não há dificuldade para o receptor entender o que está sendo passado. Pecou, vem juízo. Mas também, sei lá, manda pregar de Gênesis. Os egípcios, de Gênesis não de Êxodo, lá dos egípcios, perseguiram o povo de Israel, fizeram o povo ser escravo, escravizou, Faraó desobedeceu a Deus. E o que aconteceu no final? O mar veio, engoliu todo mundo. Outra mensagem tranquila. Porque você tem dificuldade em entender isso? Desobedeceu, tem consequência. É difícil para você entender isso? Não. Nem para Emanuele não é difícil. Até ela entende. Porque quando desobedece, a peia vem. Não importa se tem 4, se tem 5, se tem 3 anos. Essa questão da obediência e desobediência, ela não é difícil de se entender. Por quê? Porque fez coisa feia, você sabe, minha filha, o cantinho está te esperando. Você vai ter que ir para o cantinho para pensar na bobeira que você fez. Desobedeceu, a mente já trabalha a consequência. E aí, tem mais mensagem fácil para pregar? Tem muito mais. Os israelitas, povo de Deus, ouviu a Deus, viu o milagre de Deus, comeu o pão que Deus deu, Deus fez milagre, abriu o mar. E eles fizeram o quê? Quem lembra o que o povo de Israel fez? Olha só, muito bem. O povo começou a murmurar, começou a reclamar. E aí, como é que você imagina? Rapaz, não reclama muito. Não precisa nem ser muito profeta para entender o que vai acontecer. Deus abençoou, Deus deu, Deus fez milagre. Começou a reclamar, vai vir o quê? Vai vir castigo. Não foi difícil não. 40 anos o povo ficou no deserto. E você e eu falando o quê? Isso mesmo, Deus. Ou não é? Você não vê o povo de Israel reclamando? Você não tem vontade de falar? Muito bem, Deus, parabéns. Deixou o povo 40 anos lá no deserto para deixar de ser besta e reclamando. A gente não entende essa mensagem tranquilamente? Você tem dificuldade? Eu posso tentar explicar. Não dá difícil, né? Aí, ó, mensagem fácil. 4 mensagens eu preguei em menos de 1 minuto. Fácil e simples. Por quê? Porque para a gente entender o sistema lógico do juízo é rápido. Bateu, levou. Aprendi isso desde pequenininho. Lá na escola vinha num canto, o outro fala, tome de volta. Bateu, levou. E tem uns ainda que aprendi, né? Se apanhar na rua, apanha em casa. Então você se vira lá mesmo, bate no cabra que te bateu lá fora. A gente vai aprendendo essas coisas. Nós vamos aprendendo que a gente não vai ser feito de besta por ninguém. A gente vai aprendendo que se alguém fizer mal, vai levar mal também. E a gente aprendeu outra coisa. Deus tem uma listinha com tudo que você fez de errado. Já ouviu isso? Hoje não, antigamente era assim, né? Ó, Deus está vendo, viu? Tudo as atrapalhadas que você está fazendo, Deus está vendo. Aí chega nessa época de final de ano, a coisa piora. Porque tem meia dúzia que fala, só porque você fez aquele monte de coisa boa, não vai ganhar presente. Sabe o mal velhinho, aquele que fica lá de vermelho? Aquele lá é complicado. Porque aquele lá o pessoal fala o seguinte, ó, se você não for um bom menino, você não vai ganhar presente. Então fica aquela sensação, né? Se eu for bom, tem presente. Se eu for mal, não tem presente. E é aquela questão da troca. Aí a gente vai lá para o Novo Testamento, tem um casal chamado Ananias e Safira. Os dois combinaram para mentir para o Pedro lá, para os apóstolos, como de Deus. Chegou os dois em comum acordo e mentiram para o homem de Deus. Quem lembra o que aconteceu com eles? Oh, todo mundo lembra. São mensagens que a gente não esquece, não é? Morreram. Morreram por quê? Porque mentiram. Eles tinham dinheiro, não precisavam fazer nada com o dinheiro era deles, mas foram lá querer agradar o profeta lá, agradar o apóstolo Pedro, foram querer agradar e mentiram.
gente enche o peito e fala, isso mesmo, Deus. É isso mesmo, Deus. Esse é o meu Deus que não deixa nada barato. Pensa o quê? Que brincar com o homem de Deus acontece nada? Pensa o quê? Vai falar bobeira. Tem juízo. A lógica é rápido e é certo. Por quê? Afinal de contas, o que é certo, é certo. Roubou, tem que pagar. Mentiu, vai pagar o preço. Fez coisa errada, vai pagar o preço. São mensagens lógicas para a gente. Só que a Bíblia não para. E a gente continua lendo a Bíblia. E aí a coisa começa a complicar para você e para mim. Porque se nós parássemos nesses textos, seria simples. A gente trabalharia com lógica. Nós trabalharíamos com a lei. A lei falava lá no Antigo Testamento, se você matar o boi de alguém, alguém pega o seu boi e mata. Se alguém da sua família matar alguém, nós vamos pegar alguém da sua família para ser morto também, porque não tem conserto. Se você fizer mal e tirar o braço de alguém, alguém vem e tira o seu. Por quê? Porque era lei. O que você faz, você colhe. Você fez, você pagou. Tirou a perna de alguém, você fica sem perna também. E a gente, apesar de estar muitos anos do Antigo Testamento, a nossa mentalidade é diferente. A gente também gosta de trabalhar nessa linha. É uma linha assim, meu filho, é o seguinte, quanto é que eu te devo? Eu vou te pagar. Mas é o seguinte, se eu não me devo um centavo, porque eu vou atrás de você também. Porque assim funciona. Eu paguei, você também tem que pagar. E nós vamos trabalhando com essa mentalidade. E a gente não gosta de ver algumas pessoas que aparentemente não são tão boas. A gente não gosta de vê-los prosperando. Por quê? Porque você se sente mal. A gente se sente mal de ver alguém que não vai à igreja, de ver alguém que, sei lá, trata as pessoas mal. A gente vê algum empresário que é salafrário. Quando você vê essa pessoa prosperando, quem sente mal? A gente. Uma sensação de injustiça. Por quê? Eu vou à igreja e ele prospera? Eu faço tudo certo e é ele que é abençoado? Eu que estou aqui me esforçando, me ralando para obedecer e o cara que não faz nada recebe isso? Ah, não. Aquele negócio começa a encostar dentro da gente, dá uma questão no nosso interior, a gente se sente mal quando alguém é abençoado. Por quê? Porque nós trabalhamos a mente da justiça. Nós entendemos que fez o bem, recebe o bem, fez o mal, recebe o mal, e acabou assim. É porque a gente não tem, talvez, o hábito de ler a Bíblia como um todo. E é por isso que eu falei que fica complicada a ministração de hoje, porque ela não é lógica. Mateus capítulo 5, vamos lá? Todo mundo? Amém. E Mateus capítulo 5. E a gente vai ficar com a Bíblia aberta, com papel e caneta na mão. Porque o Senhor vai falar conosco, como já falou. Mateus 5, a partir do versículo 38. A minha versão é um pouquinho diferente da de vocês, de propósito, mas vai dar tudo certo. Mateus 5, 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo algo. Não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para te tomar uma túnica, deixe que ele leve também a capa. Se um soldado estrangeiro te forçar a carregar alguma coisa por 1 quilômetro, carregue para ele 2 quilômetros. Se alguém te pedir alguma coisa, dê. Se alguém te pedir emprestado, também dê. Versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus inimigos e ame os seus amigos, melhor dizendo, e odeie os seus inimigos. Mas eu te digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês possam se tornar filho de Deus, que é o seu Pai. Porque Ele faz que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus. Ele dá chuva tanto para aqueles que fazem o bem, como para aqueles que fazem o mal. Se vocês amam somente aqueles que te amam, por que esperar que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que o amam. Se você falar somente com seus amigos,
perfeitos. O que é que vocês estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, assim como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Amém? O amém foi um amenzinho assim, né, espremidinho. Porque é complicado. Se a mensagem parasse lá em Sodoma e Gomorra, ela ia ser mais tranquila. Porque sairíamos daqui com a mentalidade, é verdade. O fulano está fazendo nada mais justo, está recebendo o que fez. O outro, na verdade, nada mais justo. Plantou, colheu. Mas a mensagem não parou. Não parou porque Deus deixou escrito também algo chamado Novo Testamento. Algo chamado Nova Aliança. Algo que faz com que você e eu paremos de viver pela lógica. Não é uma questão de 1 mais 1, 2. Não é uma questão de fez mal, vai pagar. Não é uma questão de você bateu, vai levar. Agora não é mais assim. Não estamos mais vivendo debaixo da lei. Porque a Bíblia fala que se vivêssemos debaixo da lei, não alcançaríamos o céu. Uma vez que a lei não pode purificar, santificar e nem liberar as pessoas. Por isso a Bíblia diz, Deus enviou Jesus para que todos aqueles que estavam vivendo debaixo da lei, debaixo do toma lá da cá, debaixo daquele bateu, levou, todos aqueles que estavam vivendo dessa forma e não estavam sendo plenos, e não estavam alcançando a bênção, e não estavam alcançando o céu, para que todos esses pudessem, então, encontrar salvação. Agora, não mais pelas suas obras, agora pela fé em Cristo Jesus. Mas é complicado. É complicado porque o Senhor Jesus falou para a gente amar aquele que persegue a gente. Eu vou dizer, ultimamente é difícil amar, tem quem gosta da gente, ainda mais amar o que persegue. Está difícil. É muito difícil, porque por mais que a gente ame alguém, a gente acaba amando a gente acima de todas as coisas. Nós estamos vivendo nessa época, na época do alto amor. Amor próprio hoje em dia que não falta. Não precisa muito se ministrar a respeito de tem amor próprio, se valorize, você tem valor. Não! Isso daí o mundo já está fazendo. Vai mesmo, você é bom mesmo, você merece mesmo. Tudo foi feito para você, tudo é seu, o mundo gira ao seu redor. Não precisa muito para a gente conseguir isso. Você tem dificuldade de olhar no espelho e falar, rapaz, Deus caprichou. Né? Eu sei que o mundo está por aí, mas eu sei, rapaz, que olha, glória a Deus. O Senhor fez um bom trabalho aqui. É a geração que tem uma autoestima impressionante. O que faltou nas gerações passadas foi juntando, e a hora que chegou nessa, é impressionante. Aqui eu acho que ninguém tem Facebook, então eu vou falar algo para vocês que é difícil de vocês entenderem. Mas, se vocês tivessem Facebook, vocês iam ver uma coisa impressionante. Entra no Facebook de alguém e você não tem dificuldade para saber de quem é. Porque a pessoa se coloca no perfil, se coloca aquela faixa que eles fizeram agora, é para que você possa se promover a si mesmo. Tá? Arredondou o português aí, mas é assim mesmo. Eu estou no meu perfil, eu estou na minha capa, eu coloco uma foto minha nesse ângulo que eu sou melhor, agora olha o meu outro lado. A gente gosta de se mostrar, a gente é muito lindo. E aí quando alguém chega e fala para você, menos, compartilha outra coisa, menos, existe algo no mundo além de você? É uma dificuldade para entender. Fala, você tem certeza? Eu quero que eu entre no Facebook só da eu. Quero que você entra no Facebook de alguém, sabe o que você faz? Você compartilha uma foto sua. Olha como eu fiquei bem nesse ângulo. Porque não basta estar só no seu. Você quer colocar de todo mundo. E a gente está sendo criado assim. E aí a gente lê um texto como esse. Ame quem não te ama. Ah, rapaz. Se não me ama, o azar dele. Olha o que ele está perdendo. O problema dele. Olha, vamos orar para quem está te perseguindo. Que nada, é um só que me persegue. Tem um monte de seguidores que estão do meu lado. Aquele lá que se vire. E acontece desse jeito. Somos egoístas, somos egocêntricos e gostamos da lei quando ela é aplicada no outro. Ou não é? Isso mesmo, bateu, levou. Fez, vai pagar. É bom. É bom você olhar e falar, estou vendo como o salmista disse, contemplarei o castigo dos pecadores. Davi falou isso.
Eu só estou esperando esse dia. Vai falar que não está na Bíblia? Tá. Mas não parou por aí. A Bíblia não é um versículo isolado. É um contexto. Um contexto onde Deus mostra como o homem é, como o homem age, a forma que ele trabalha, e Deus mostrando como ele age, a forma que ele trabalha, aquilo que ele dá, é muito além. Mensagens onde nós temos que ser levados a virar o espelho e fazer com que o espelho fique de costa para nós e de frente para o próximo. Essa mensagem é complicada, porque vai que nesse período que a gente virou o espelho, o cabelo despenteou. Como é que a gente vai ficar? Então eu preciso olhar para mim, eu preciso saber como eu estou, eu preciso saber o que me faz bem, eu preciso estar num ambiente que me agrade, eu preciso que o mundo se adapte a mim, eu preciso que o mundo se adapte às minhas necessidades, eu preciso que as pessoas entendam o meu ponto de vista. Por isso que a internet, todo meio de comunicação na internet cresce rapidamente. Por quê? Porque é uma terra onde todo mundo pode expressar sua opinião sem ser questionado. Onde todo mundo tem o direito de falar o que pensa, mostrar o que quer e conseguir seguidores para concordar com os absurdos que eles fazem. E vai continuar crescendo. Mas mensagens como essas são complicadas. Porque o Senhor Jesus falou, se alguém bater na sua cara, você vira o outro lado para bater. E teve meia dúzia de bobo que falou, pois é, já virei esse lado, o outro, agora não tem mais nada, eu vou descer o braço. Tem gente que falou isso. Mas, o Senhor Jesus falou, nunca faça justiça por conta própria. Eu sou o Deus da justiça. E o amigo Salomão, muito mais sábio, há alguns anos atrás, disse o seguinte, não seja justo demais, não seja sábio demais, você vai destruir a você mesmo. E nós andamos numa autojustiça, nós exigimos o que é certo, nós exigimos que as pessoas sejam extremamente justas conosco. Um centavo, 1 minuto, 30 segundos, você precisa. Nós exigimos isso. Só que a gente esquece que à medida que somos justos demais, nós trazemos também para a gente justiça demais. E Deus, através de Salomão, falou, não seja santo demais, não seja justo demais. Calma! Por que vai fazer mal para o outro? Não. Porque de acordo com Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16 e 17, você vai destruir a você mesmo. Todas as vezes que andamos na lei, todas as vezes que exigimos justiça demais, somos nós os prejudicados. No final do texto ele fala, vai morrer antes da hora. Nós exigimos demais. Só que quando a lei vira para o nosso lado, o que a gente faz? Calma, tenha misericórdia, não é bem assim que funciona. Calma, tenha paciência. Calma, não funciona desse jeito. Tem gente morrendo antes da hora. Tem gente destruindo as suas próprias vidas porque andam debaixo da lei. Mas em Romanos o apóstolo Paulo falou, todo aquele que anda debaixo da lei tem que cumprir toda a lei. Porque a partir do momento que ele deixa de cumprir um pedaço da lei, ele se torna culpado de toda. Mas Deus já havia visto que o homem não era capaz de cumprir a lei. Por isso, enviou Jesus Cristo para nos aliviar. Agora, quando desejamos viver debaixo da lei, temos que entender, será que somos capazes de cumprir toda a lei? É claro que não precisa nem se esforçar para isso. Porque se fosse possível, Deus não enviava Jesus ao mundo. Não é possível. Mas a partir do momento que eu trago a lei para viver com ela, eu também tenho que entender que a justiça e o juízo de não cumprir pedaços da lei também vai ser cobrado de mim. O Senhor Jesus falou, ande um pouco mais, perdoe um pouco mais, esquece um pouco mais. O amigo Salomão fala um pouquinho mais, seja cego um pouco mais, seja surdo um pouco mais. Foi isso que Salomão falou.
Ele disse, não coloque o seu ouvido em tudo que você ouvir. Porque você sabe que de vez em quando você vai falar algumas coisas e não queria que outras pessoas escutassem. Agora a gente parece ter um ouvido, né, aguçado. Quando alguém fala da gente, a gente detecta longe. É o detector. Mas quando a gente fala de alguém, você quer falar bem assim para ninguém ouvir. Mas a gente não pode esquecer que é bom não ouvir algumas coisas, para que algumas vezes as pessoas também não ouçam algumas coisas que a gente fala. A justiça, ela é uma via de mão dupla. Ela não só vai, ela volta também. Por isso, precisamos sim, para viver bem, ser surdo, muitas vezes. Para viver melhor ainda, precisamos ser cegos, muitas vezes. Para que nós possamos ter a vida que Cristo quer que nós tenhamos, nós precisamos amar aqueles que não nos amam. E eu vou dizer, a coisa é feia. Pregar sobre justiça é fácil porque é lógico. Agora, pregar sobre amor são aqueles textos que eu falo, Deus, se o Senhor não revelar, como é que palavra explica amor? Como é que vai fazer? E eu de novo falei, Jesus, ou o Senhor revela, então como é que vai fazer? A mensagem vai ficar complicada. Porque como é que você falar, olha, amo o seu inimigo? Tá bom, mas você não sabe o que o cara fez pra mim? E o pior é que eu tenho que confessar, é verdade, eu não faço ideia do que essa pessoa fez pra você. Agora, eu sei que o seu amor por essa pessoa alivia você, primeiramente. E orar por quem persegue a gente? Eu oro sim. A oração para os meus perseguidores, vem cá, Senhor, o Senhor está vendo quem me persegue. Desce a ripa, Senhor. Faça com que eles possam ver que eu sou filho de Deus. Mas Deus mandou orar para os que perseguem, a gente ora, não ora. Mostra, Jeová, que aqui tem poder. É não? Deus mandou orar, estou orando. Mas não foi isso que Jesus mandou orar, não. É orar para abençoar. É para que você possa desejar para aquele que te fez mal, algo que você gostaria para você. Quer justiça? Quer que alguém repita essa oração com o seu nome na frente? E aí? Acho que não, né? É abençoar aqueles que falam mal. É continuar desejando, andando em graça, ainda que por vezes você tenha vontade de enforcar. Já viu aquela situação? Falou, hoje eu pego o pescoço e faço assim. Aí você lembra de Mateus 5, aí você fala, eu quero esquecer, porque eu quero enforcar. Ah, se eu pego um hoje, não passa na minha frente. Tem uma expressãozinha que eu esqueci agora, mas tem um negócio que você não passa na minha frente. Porque se passar, como que é na vida da Dona Graça? Deus, eu oro para o Senhor me dar paciência, porque se me der força, eu mato. Eu aprendi com a amiga da Dona Graça. É o seguinte, Deus me dê muita paciência, porque se der força, eu aperto o pescoço e acabou. Mas não, só acontece comigo isso. Perdão, pessoal, só acontece comigo. Só eu tenho vontade de sacoalhar o pescoço de alguém. Vocês não, que bom. Mas vou dizer, quando você tem, não faça. Tá bom? Você respira fundo e fala, Jesus, eu vou ler Mateus 5 de novo, eu vou ler. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, o Senhor falou para não se vingar, não fazer o mal, foi isso. Eu tenho que amar o meu inimigo, eu tenho que orar por aqueles que me perseguem. Exercício de cristianismo. É por isso que acaba ficando complicado algumas coisas nas igrejas. Por quê? Porque a hora que a pessoa chega na igreja, a gente já fala para ela, não pode isso, não pode aquilo, para com aquilo, seja assim, não seja assim, acerte sempre. E aí? O que vai acontecer quando a gente errar? Não sei, quando a gente errar, não sei, mas você tem que ser certo. Quando a gente errar, não sei o que vai acontecer, mas você se arrocha. E a palavra do Senhor disse, não foi mediante atos religiosos que vocês foram comprados do seu vão estilo de vida, mas foi pelo precioso sangue de Cristo. Nós precisamos entender o que significa fé. Nós precisamos entender o que significa cristianismo, e isso significa aliviar, significa aceitar. Mas se é difícil de entender, eu separei alguns exemplos de algumas pessoas que, se eu fosse Deus, eu nem ia quitar. Teve um rapaz que se esforçou para a vida dele destruir o negócio do outro.
Ele andou em todos os lugares, para onde aquele negócio começava, ele andava e ia lá e destruía. Ele andava quilômetros, viajava por conta própria, para ir aonde estava começando o negócio e para destruir. Esse rapaz é o apóstolo Paulo. A Bíblia fala que ele foi atrás por conta dele, conseguir cartas para matar pessoas que se denominavam cristãs. Aqueles que começavam a aceitar a Cristo, o apóstolo Paulo deixou casa, deixou carro, se tivesse na época, deixou os cavalos bons que ele pudesse ter e foi atrás para matar gente que era cristã. E sabe o que o Senhor Jesus fez? Mandou fogo do céu, rebentou com o apóstolo Paulo. Não? Não. Ah, tá. Ah, não, é verdade, né? A gente está falando de Jesus, não está falando da Patrícia. É verdade. O Senhor Jesus veio e encontrou com ele. Encontrou com ele. Só isso. Deu um encontro com o apóstolo Paulo, lavou o coração do apóstolo Paulo e falou: apóstolo Paulo, agora eu te dou a gerência do negócio. Como é que é? Há 1 minuto atrás ele era o destruidor do seu negócio. Agora você confia a ele a gerência do negócio? Pois é. Como é que funciona? Ah, por muito menos a gente fala o quê? Eu perdoo, mas... Como é que é? Completa a frase, se você sabe. Oh, eu perdoo, mas não esqueça. É o seguinte: você é muito lindo, muito maravilhoso. Eu entendi aí o que você fez. Apóstolo Paulo, eu te perdoo, mas vai viver a sua vida. Não. O Senhor Jesus perdoou e confiou a ele o restante do ministério. Mas ele não é o único, não. Teve um cabra que passou a vida roubando, matando e fazendo mal. Mas ele fez tanto mal que a própria sociedade o julgou e o condenou à morte. E ele é conhecido como ladrão da cruz. Roubou, matou e foi para a cruz. E com 8 palavrinhas, ele foi para o céu. Como é que pode? Ele passa uma vida de roubo, uma vida matando gente, e com 8 palavras o cara vai para o céu? Ah, não, rapaz, não passou por aqui, porque se passasse ia ser só 8 não, aqui ó. Ia ter que fazer um sermão alto para ele. Senhor, se possível, lembre de mim quando entrar no seu reino. Acabou. Não teve mais roubo que pudesse contar, não teve mais assassinato que pudesse contar. Ele olha e fala: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Você e eu, por muito menos, estamos aqui rodando, ó. É? Quem queria falar: Senhor, eu te aceito, é céu. Não, filho, a gente continua aqui. Senhor, eu te aceito, que bom, vai fazer minha obra, vai trabalhar, vai que você tem muito que aprender. Quanto importa padecer pelo meu nome? Pois é, 8 palavras o cabra foi para o céu, diretão. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Acabou. E aí, se ele passasse pela sua vida, como é que seria? Você aceitou Jesus? Ótimo, mas agora eu quero ver os frutos. Porque aceitar Jesus hoje é fácil. Eu quero ver se a sua vida vai ficar assim para sempre. Vamos lá. Curso disso, curso daquilo, curso daquilo outro, muda a cara, muda o cabelo, muda não sei o que, muda não sei o que, muda não sei o que. E ainda assim, foge o seu passado. Não fala muito dele não, porque senão, não sei o que pode acontecer. A gente complica. Senhor Jesus ganha as portas do céu. A gente vem e vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando. E falando: Cristo, Deus. E Pedro: Senhor, o Senhor é muito bom, estou com o Senhor é meu chegado. Uou! O Senhor Jesus fala: Pedro, rapaz, você vai me negar. Que nada, eu vou morrer pelo Senhor. Tá bom. Aí o Senhor Jesus é pego. Apanha, vai para a cruz. E sabe aquele Pedro? Fez o quê? Fugiu. Mas como é que funciona? Fugiu. Na hora do aperto, ele fugiu. E aí, o Senhor Jesus morre, ressuscita, volta, e ele fala para os discípulos: olha, chame todos os meus discípulos e Pedro. Como assim? Ele chamou todos os discípulos, mas Pedro, ele citou um nome. Chama Pedro também, porque ele sabia de quem ele estava falando. Aquele Pedro que vocês podiam deixar de fora, porque quando o Senhor falou os discípulos, com certeza,
Os outros discípulos sabiam que Pedro havia negado Jesus. Certamente os discípulos não iam chamar Pedro, tá? Porque quando ele negou a Cristo, os discípulos vão falar, esse não é mais discípulo. Mas o Senhor Jesus falou, chame os meus discípulos e a Pedro. Traz ele para cá. Eu quero. E ele deve ter chegado meio ressabiado. Oi, Senhor, está tudo bem? E o Senhor Jesus falou, você me ama? Eu amo, Senhor. Faz aqui, ótimo, bom para você. Está vendo? Não ficou firme até o fim? Estou aqui exaltado. Estou em glória. E você, cabra, quem mandou não resistir firme na fé? Jesus fez isso? Então faz o quê? Cuida das minhas ovelhas. Rapaz, agora mesmo eu neguei você. E agora você está me falando para cuidar daquilo que é mais precioso para você? Como é que fica? E de novo, Pedro deve ter ficado meio assim. Ele foi criado na lei, igual você e eu. Ele deve ter duvidado um pouquinho. Por isso o Senhor Jesus perguntou de novo, você me ama? Senhor, eu amo. E o Senhor Jesus de novo falou, eu estou falando sério. Cuida das minhas ovelhas. Mas será que ele esqueceu o que eu falei para ele? Será que ele esqueceu que eu neguei? Eu acho que aquilo ali ele não viu, não. Foi isso. Para não ter dúvida, o Senhor Jesus falou novamente, você me ama? Eu amo, Senhor. Então, eu já falei, vou repetir, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que você fez, mas não interessa. Você é uma nova pessoa. Cuida das minhas ovelhas. Graça, favor, acabou. Sem peso, sem dor, sem lembrança do passado, sem querer cobrar a unha tudo que foi feito. Liberdade em Deus, graça em Jesus Cristo. É esse o Deus que a gente está falando. A Bíblia fala a respeito de você e de mim, para não falarmos que falamos só de Paulo, Pedro, não. A Bíblia fala de você e de mim o seguinte: Deus nos amou enquanto éramos pecadores, enquanto éramos traidores, enquanto nós não o amávamos, Ele nos amou, se entregou por nós mesmos e nos deu um nome acima de tudo. Nos deu um local de glória. Nos confiou o reino dele. Calma aí, como é que funciona? Você e eu, que não dávamos para ele nenhum respaldo. Você e eu, que nunca daríamos para ele atenção. E antes de darmos atenção para ele, ele nos amou. Nos lavou, nos regenerou, nos deu um nome, nos chamou de filho. E confiou a cada um de nós o poder de falar dele. Isso é graça, isso é favor, isso é cristianismo. A cada oração que a gente vê na palavra, a cada questão que a gente vê na palavra, a cada história que a gente vê na palavra, a gente começa a entender que Deus busca mais razões para deixar uma pessoa dentro da casa dele do que fora. Esses tinham razões e muitas para estar fora. Mas é como se Deus estivesse procurando. Deve ter alguma coisa ali que eu posso pegar para ele ficar dentro. Tem alguma coisa ali que eu posso pegar para ele ficar dentro? Tem. Essa é a graça de Deus. Aquela que se a gente não entender, não anda com Deus até o fim. Porque você vai ficar louco de raiva quando vir alguém pecar e ainda ser abençoado. Você não vai aguentar. Você vai ficar doido de ver que uma pessoa que acaba de chegar ganha muito e você que está há anos não consegue ganhar nem um terço do que aquela pessoa que acabou de chegar. Ele enlouquece. Meia dúzia de gente ficou doida na Bíblia também. A Bíblia fala que o Senhor passou 6 da manhã e contratou alguns funcionários e falou para eles, eu vou te pagar tanto. 9 da manhã ele saiu e contratou mais e falou, eu vou te pagar tanto. Meio-dia ele saiu, contratou mais e falou, eu vou te pagar tanto. 5 da tarde ele saiu e falou, eu vou te pagar tanto. E contratou funcionários. Chegou no final do dia, a Bíblia diz que aquele Senhor pagou todo mundo. E ele deu o mesmo valor para todos. E aqueles que começaram a trabalhar às 6 da manhã ficaram muito bravos. Calma aí. Eu comecei a trabalhar às 6 da manhã, passei o dia no sol, e esse cara que entrou às 5 e saiu às 6 ganhou o mesmo tanto? Como é que funciona isso? O senhor é injusto. Ele falou, não. O seu olho é injusto, se você é injusto, o problema é seu. O que eu combinei com você, eu paguei, não paguei? Combinei com você tanto, combinou. Paguei para você tanto, pagou. Então eu não sou injusto. Agora, o que eu combinei com você, você concordou e eu te dei. Eu fiz esse combinado. Estou dando, tranquilo. Eu não posso ser considerado injusto
se os teus olhos forem maus. O Senhor Jesus não é injusto. A palavra não é injusta, Ele é bom. Nós sim, nós somos olho por olho, dente por dente. No quesito, o próximo, deixando bem claro. Nós somos extremamente exigentes no quesito, nosso vizinho. Mas os olhos do Senhor são sempre bons. Deus sempre quer as pessoas com Ele. Deus sempre quer as pessoas sendo abençoadas. Deus sempre quer as pessoas sendo livres. Deus sempre quer as pessoas vivendo em plenitude. Deus sempre quer o perdão. Deus sempre quer o alívio. Deus sempre quer a reconciliação. Essa sempre é a vontade de Deus. O problema é que a gente não entende esse negócio de perdão. A gente não entende graça. Nós só entendemos fez, pagou. Nós só entendemos comeu, tem que pagar. Comprou, tem que se virar. É a única coisa que a gente entende. Por isso essa mensagem, a menos que Deus revele no seu coração o que é graça, ela vai se tornar muito complicada. Mas mais complicado vai ficar a sua vida cristã se você não entender isso essa noite. Porque você vai ver muitas vezes o Senhor contratando pessoas às 6 da manhã, contratando pessoas às 5 da tarde e pagando o mesmo tanto para ela. E se os teus olhos não começarem a ser bons, você vai ficar com muita raiva de muita gente. Isso é Deus quem fez. Deixa Deus dar. Ele é o dono de todas as coisas. É Ele quem dá dons para quem Ele quer. É Ele que chama quem Ele quer. É Ele que derrama unção e quem Ele quer. E Ele sabe muito bem o que está fazendo. Nós temos maldade no nosso coração. Deus não. Por isso a maior parte dos nossos conflitos vem da falta de graça. Vem da falta de favor e da falta de ler Mateus 5, do 38 a 48. Porque quanto mais lemos isso aqui, a gente entende, foi Deus que fez, se Deus deu, vamos abençoar. A chuva é dele, ele derrama a chuva no bom e no ruim, o que eu tenho que me meter nisso? Foi ele que deu, não tem nada a ver comigo. Se ele é bom e ele dá sol para o bom e para o ruim, quem sou eu para ficar fazendo sombra no meu vizinho? O sol é dele. Por que é que a gente fica tão inconformado quando Deus abençoa alguém? Por que é? Porque nós somos maus. Deus é bom. Ele sempre quer abençoar. Se a pessoa faz errado e Deus continua honrando, deixa Deus honrar. A honra é dele. A recompensa é dele. Deixa ele fazer, ele sabe o que está fazendo. Às vezes ele faz isso para tratar a gente mesmo. Porque a gente está muito vivendo na lei. Porque ainda estamos demais inconformados com a graça. A religião, ela é inconformada com a graça de Deus. A religião é tão inconformada com a graça que ela obriga as pessoas a serem o que elas não são, fazerem o que elas não podem fazer, coloca peso, coloca religiosidade, coloca atitudes, porque a religião não consegue entender o que a Bíblia fala. Pela fé, vocês são salvos, não por obras, para que ninguém se glorie. Nenhum religioso consegue entender o que é fé. Nenhum religioso consegue entender como uma pessoa pode andar errado e ainda assim aceitar a Cristo e ter a vida transformada num segundo. Nenhum religioso consegue entender isso. Porque para eles teria que ter sido feito alguma coisa. Precisamos entender que o que tem que ser feito já foi feito por Jesus na cruz. E nós precisamos de intimidade com o Espírito Santo para então andarmos e entendermos a plenitude de Deus. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. É muito importante que ela fique aberta, porque nós vamos ler o texto hoje. Abre em Gálatas, capítulo 1 e depois o 2. Fica aí segurando Gálatas 1 e depois 2. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Esse mal de religião não é só da nossa geração não, tá? Ela veio desde Jesus. Gálatas 1, versículo 6. Estou muito admirado com vocês, o apóstolo Paulo diz, porque estão abandonando tão depressa aquele que te chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando um outro evangelho.
Na verdade, não existe outro evangelho, porém eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Capítulo 2, versículo 16. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé naquele que é Cristo Jesus, e não por fazer nada que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. O apóstolo Paulo falou, não estou entendendo. Vocês eram maus? Deus te aceitou? Vocês eram ruins? Deus curou o seu coração? Deus perdoou os seus pecados? E Deus levou você para o céu sem você fazer nada? Por que é que agora, que você já foi salvo, você está apertando outras pessoas para andarem de uma forma que nem você consegue andar? Porque se conseguisse andar, então não precisava de Cristo. O apóstolo Paulo falou assim, vocês têm que entender algo. Não é a lei que justifica. Se você se esforça para fazer o bem, para andar com Deus, para amar o seu próximo, ótimo, não faz mais que obrigação. Como cristão, é o mínimo que a gente tem que fazer. Agora, a nossa salvação, ela vem porque aceitamos a Cristo e não porque fazemos essas coisas. A recompensa, quem dá é o Senhor. Nós precisamos abrir o nosso coração e aprender a amar as pessoas. E aprender a aceitar as pessoas como elas são. E entender que se Deus está chamando, se Deus está abençoando, então que venha, que seja abençoado e muito bem aceito. Porque se Deus te chama de filho, quem sou eu para não te chamar de irmão? Deus chamou. Acabou. A nossa religiosidade, a nossa, entre aspas, bem grande, santidade, não atrai ninguém. Ela só espera. A nossa justiça destrói a gente mesmo. A nossa exigência para que tudo seja feito em conformidade com a lei destrói apenas a gente mesmo. Porque a gente vai ser pego num momento onde a gente sabe que não vai conseguir andar naquela lei que a gente come. Por isso, é hora de vivermos pela graça de Deus. Por isso, está na hora de aliviarmos. Está na hora de olharmos e aceitarmos os nossos irmãos. Por isso, está na hora de andarmos com Deus e entregarmos o nosso coração, amando, respeitando, honrando aqueles que por ações não merecem, porque Deus faz assim. E se somos chamados cristãos, é o mínimo que a gente tem que fazer. Por isso o Senhor disse, longe de vós toda amargura, toda raiva, toda ira, toda cólera, longe de vós, porque isso não faz parte de quem é cheio do Espírito. Pelo contrário, ande no meio de vocês com salmos, cantando, salmodiando, perdoando as ofensas, porque vocês também vão precisar ser perdoados. Andando a segunda milha, porque muitas vezes nós vamos precisar dessa mesma graça. A Bíblia diz que aquele que se tem de misericórdia, recebe misericórdia. Não é de se estranhar que a misericórdia às vezes está longe da nossa vida. Não é de se estranhar que algumas coisas são tão difíceis. Se eu não dou misericórdia, opa, estenda a favor, vai fazer bem para você. Estenda perdão, vai fazer bem para você. Dê um voto de confiança para as pessoas que erram. Porque Deus tem dado votos de confiança todos os dias. Porque nós erramos todos os dias. Ou não. Se não do seu lado, que bom. Porque para o meu, se eu não acordasse todos os dias com a misericórdia de Deus, nem aqui dava para estar. Mas eu sei que a cada dia o Senhor perdoa. E muito eu sei que se Deus fosse levar em conta tudo que eu fiz de errado, já era. Não tinha chance. Mas eu sei que no mínimo 99,9% dos meus pecados Deus nem levou em conta. Ele falou, deixa, passou o sangue de Cristo. Porque se ele fosse contar cada um, não sobrava. Não sobrava. Não sobrava. Não sobrava nem para contar a história. Eu sei que nós temos que confessar os nossos pecados.
Mas eu sei também que antes da gente ir lá para Deus, Ele já perdoou, que era para aliviar. Eu sei. Porque a Bíblia fala que o amor encobre multidão de pecados. Ou seja, o amor de Deus é tão grande que Ele faz o sangue de Cristo passar em cima e nem vê o que a gente faz. Isso não é razão para pecar. Isso é um incentivo para abençoar e liberar a vida do próximo. Porque Deus tem agido assim conosco. A mensagem de hoje não é uma justificativa para o pecado, mas é um incentivo muito grande para liberarmos os nossos irmãos, para que sejam abençoados, para que sejam aceitos na casa de Deus, porque antes de nós o aceitarmos, Deus já o aceitou. E se eles não forem aceitos aqui, vão ser aceitos no céu, porque Deus aceita aquele que foi lavado e remido pelo sangue. Eu não sei o que você pensa, que é uma pessoa lavada e remida pelo sangue, mas cuidado, para não rejeitar alguém santo e santificado e salvo por Cristo e aceitar aqueles que parecem ser, mas não são. Cuidado. Eu ainda acho que a gente vai chegar no céu e tem muita surpresa. Eu não tenho certeza disso. Que a gente vai chegar lá e falar, rapaz, você está aqui? Eu nunca pensei que você fosse estar. Pois é, estou, porque eu não dependia de você, dependia de Jesus. Graças a Deus. E tem meia dúzia que a gente vai procurar e vai falar, rapaz, eu tinha certeza. Eu tinha certeza. Senhor Jesus, tem quarto escondido por aí? Você vai falar, não, tem não, não veio mesmo. Mas como não veio? Pois é, não veio mesmo. Porque foi bom demais na terra. Ficou lá. Não era suficiente para o céu. Não seja bom demais. Não seja justo demais. Apenas permita que o sangue de Cristo passe na sua vida. E apenas permita que o sangue de Cristo, através da sua vida, seja estendido para as outras pessoas. É noite da gente liberar. É noite de tirar o peso. É noite de responder as orações que o Carlos fez várias vezes aqui no começo. Eu falei, como assim? Várias vezes ele repetiu frases que eu falei, já estava programado para eu falar. Eu falei, Jesus, eu acho que era isso mesmo que o Senhor queria que falasse. É noite de abrir. É noite de darmos o que recebemos. É noite de estendermos favor, porque recebemos favor. É noite de liberar o coração, porque antes de tudo, Deus já liberou o nosso coração. Terminamos a noite com Romanos capítulo 4, versículo 5. Amém? Amém. Romanos 4, versículo 5. Porém, a pessoa que põe a sua esperança nas coisas que faz, porém que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que a faz que seja aceita por Deus, o Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Ficou meio diferente na sua versão, porque a sua versão está escrito aquele que justifica o ímpio, ou seja, que trata como inocente o culpado. Aquele que não põe a sua esperança no que faz, mas deposita a sua confiança em Deus, esse, pela fé, ele é aceito. Não por obras, não porque somos certos, mas por Deus, que não condena, mas que perdoa, que não agride, mas que absolve, que não é extremamente justo, ainda que poderia ser, mas que alivia pelo sangue de Cristo. Você sabe que na sua vida algumas coisas são pesadas, porque ainda te falta crer que Jesus é o suficiente para você. Quando você entender que Jesus é suficiente, o peso vai sair. A gente carrega um peso muito alto, porque a gente ainda confia na nossa força, na nossa justiça, na nossa retidão, na nossa santidade, no nosso esforço até hoje para seguir o Evangelho. E aí fica pesado. Na hora que a gente começar a crer, a gente vai ver, não tem o que fazer não, foi Deus que fez. Não tem o que fazer, foi o Senhor quem deu todas as coisas.
quando crermos em Jesus Cristo e aliviarmos o jugo de sobre nós mesmos e de sobre os nossos irmãos, o verdadeiro cristianismo vai começar a florir, fluir através da gente. É noite de alívio. Primeiro alívio para você. O Senhor Jesus já pagou o preço pelo seu pecado. O Senhor Jesus, de acordo com a palavra, já levou sobre ele a enfermidade. O castigo que nos traz paz já está sobre o Senhor Jesus. É noite de aceitar a graça. É noite de aceitar o favor de Deus. É noite de entender que não é porque você é bom, que não é porque você se esforçou, mas é por Cristo. E é noite de entender que mesmo que você não se ache bom, que mesmo que você ache que você não é merecedor, você é, porque não é por você, é por Cristo. É noite de entender, não por obras, nem boas, nem más, para que ninguém tenha que falar nada diante de Deus, é por causa dele. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Alivie o seu coração. Você não é bom demais, por isso merece. Alivie o seu coração. Você não é mal demais, por isso não merece. É por causa de Jesus. É por causa dele. É por causa dele. Tudo se resume em Jesus Cristo. Ame ao Senhor. Agradeça a Ele. E se você quer essa noite entender melhor o que foi pregado, abra sua boca e fala: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor na minha vida como meu Senhor e Salvador. Senhor, eu tenho me esforçado, mas está difícil. Deus, eu me esforcei, mas parece que não valeu a pena. Deus, me ajuda a entender que não é por força, que não é por poder, mas é pelo seu Espírito. Fale com o Senhor nesse momento. Glória a Deus. Se você quer uma experiência com Cristo, é hora de falar com Ele. Se você quer deixar de viver para você mesmo, fale com Ele. Se você quer mais, se você quer alívio, fale com Ele. Se você quer entender a mensagem, fale com Ele. Espírito de Deus, toma o seu lugar, Senhor. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória ao seu nome, Jesus. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Oh, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me ama tanto que entregou o seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu
abertos pra mim. Espírito de Deus, ministra a nossa vida, Senhor. Toma esse local. Vem, Senhor, fluir no nosso meio. Ministra os corações, Senhor. Ministra o seu amor. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama, mesmo que somos pecadores. Se estamos fortes, se estamos caídos, o Senhor não deixa de nos amar. Se somos fortes, se estamos fracos, o Senhor não deixa de nos amar. Quando acertamos e quando erramos, o Senhor não deixa de nos amar. O Senhor sempre estende o seu braço. O Senhor sempre ajuda. O Espírito de Deus ministra, Senhor, o Espírito da adoção sobre o seu povo. O Espírito que clama, Abba, Pai, venha sobre o seu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, e ministra, Senhor, a aceitação do Senhor. Como filhos somos aceitos. Como filhos podemos ministrar na sua presença através do sangue de Jesus, não por obras para que ninguém se glorie, mas apenas por Cristo, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. Exaltado seja o nome do Senhor, bendito e santo eternamente, aquele que reina, aquele que era, que é e que há de vir. Adore o nome do Senhor, entregue-se ao Senhor, entregue-se ao Espírito de Deus. Permita que o Espírito transforme a sua vida, o seu coração. Permita que o Espírito traga alívio sobre a sua vida. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de você. Confia.